Do Pod em Saúde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou Daniela, enfermeira especialista em nefrologia e hoje vamos falar sobre distúrbios renais e algumas doenças que acometem esse trato. Convidei algumas amigas também especialistas para batermos um papo sobre e esclarecer algumas dúvidas. Não saia daí, fiquem ligadinhos que voltamos já depois da vinheta. E com vocês, nossa primeira convidada, Ayana. Dani, olá pessoal de casa, me chamo Ayana, sou enfermeira especializada em nefrologia e vamos bater um bate-papo hoje. E nossa segunda convidada, Miriam. Gente, bom dia. Me chamo Miriam Cardoso da Silva e sou enfermeira nefrologista. Bom, e o que seria um distúrbio renal? A insuficiência renal, gente, ela consiste na perda ou diminuição das funções dos rins, que podem deixar de excretar subprodutos, concentrar a urina e conservar os eletrólitos. A insuficiência renal, ela pode ser aguda e crônica. Na insuficiência renal aguda, ela ocorre quando os rins perdem capacidade de filtração, podendo acontecer de forma rápida, dentro de poucas horas, porém temporária. Nas crianças, na maioria das vezes, podem necessitar de um tratamento diálítico até que os rins voltem a funcionar. O diagnóstico ele é baseado em história clínica e com a ajuda de provas laboratoriais. O tratamento ele consiste em tratar a causa subjacente e o controle das complicações. Algumas complicações tendem a acometer as crianças com intoxicação hídrica, hiponatremia, que dificulta o suprimento de calorias suficientes, podendo ocorrer a uremia, a hipertensão, a anemia, convulsões e insuficiência cardíacas. Uma das suas principais causas são a inadequada perfusão renal, que é quando o volume sanguíneo é insuficiente devido à perda de desidratação física, molestesia renal paraquimatosa e obstrução distal do fluxo da urina em relação à paraquimia renal. Já na insuficiência renal crônica, ela consiste na perda lenta, progressiva e irreversível da função renal, ou seja, os rins ficam comprometidos e não conseguem manter as condições normais. Esse quadro clínico de deterioração progressiva da função renal é denominado uremia. As causas mais frequentes são malformações congênitas dos rins e das vias urinárias. Os sintomas costumam ser tardios, porque há uma resposta compensatória dos glomérulos renascentes. Enquanto mantém-se a 15% de filtração, o tratamento pode ser feito à base de dieta e medicamentos. Porém, quando a função renal fica abaixo de 15%, o tratamento é diálítico ou por transplante renal. Em crianças e adolescentes, alguns sintomas podem ser a retenção inadequada de produtos de degradação da urina, retenção de água e de sódio, que contribui para o edema, excesso de potássio no sangue, hipertensão, edema bilateral, aumento de urina injetado à noite. O diagnóstico ele é realizado a partir da observação das manifestações clínicas, como perda de energia, maior fadiga ao realizar esforços, palidez, pressão arterial elevada, entre outros. O objetivo do tratamento é promover uma função renal máxima, manter o equilíbrio hidroelétrico de acordo com os limites bioquímicos seguros, tratar as complicações sistêmicas e promover uma vida ativa normal para essas crianças e adolescentes. Bom, e agora que a gente já sabe em que consiste um distúrbio renal, a gente vai bater um papinho com a Ayana para a gente saber o que é um ITU. Bom dia! Vou falar um pouco hoje sobre a infecção do trato urinário. A infecção pode atingir desde as vias urinárias inferiores, a uretra e a bexiga, até as vias urinárias superiores, os ureteres e os rins. Fatores anatômicos e físicos também interferem na incidência das infecções urinárias em crianças. Você poderia falar um pouquinho sobre as principais causas dessa infecção? São citadas como causas principais de adolescentes e jovens adultos: higiene perineal inadequada, início de atividade sexual no novo parceiro, gravidez, uso de DIU, demora em urinar após ato sexual, inserção de corpos estranhos na uretra, história recente de infecção, anormalidades anatômicas como, por exemplo, estenose de uretra, um estreitamento de um segmento da uretra que pode resultar em diminuição do fluxo urinário, acarretando uma série de complicações.
ou bexiga neurogênica, perda do funcionamento normal da bexiga, provocada por lesão de uma parte do sistema nervoso e disfunção vesical. Ayana, e quais os sintomas da ITU? Olha, Dani, na maioria das vezes, as crianças apresentam os sintomas igual dos adultos, como ardência urinar, urgência na micção, em muitos casos, sintomas de agitação, irritabilidade, falta de apetite, emagrecimento, podendo se apresentar também em retenção urinária. E ocorrer ainda sintomas como dor abdominal, náuseas, vômitos, diarreia, febre alta, cor amarelada na pele, mucosas e olho. E como pode ser feito esse tratamento? A infecção deve ser tratada precocemente, intensamente, a fim de ser evitado maiores danos como o retorno da doença, havendo desse modo a preservação da função renal e a prevenção sobre o risco de ser o processo infeccioso, comprometendo todo o organismo. Segundo o Ministério da Saúde, a infecção é importante causa de morbilidade entre adolescentes do sexo feminino, havendo cerca de 20% entre adolescentes e jovens, como relato de pelo menos um episódio de TEU durante essa fase da vida. Frequentemente, com um prazo dentro de 6 meses. E com vocês agora, nossa segunda convidada, Mira, ela vai falar um pouquinho sobre a glomerulonefrite, também conhecida como GNA. Bom, a glomerulonefrite difusa aguda pós-infecciosa é uma doença, comum na infância, caracterizada pela rápida deterioração da função renal devido a uma resposta inflamatória após a infecção por bactérias. A doença afeta os glomérulos e os pequenos vasos sanguíneos de ambos os rins. Quais as causas do GNA, Miriam? Duas causas estão relacionadas com seu tipo. No caso, se for aguda, é geralmente causada por problemas imunológicos provocados por vírus ou bactérias. Já na crônica, causadas como doenças como HIV, diabetes e hipertensão arterial. Como pode ser diagnosticado? Bom, Dani, o diagnóstico é baseado em história clínica da criança, através de anamneses e exames físicos, para ser solicitados exames laboratoriais, exames de sangue e exames de imagem. E como pode ser feito o tratamento? Bom, o tratamento vai consistir em medidas de suporte gerais e tratamento precoce das complicações, recomendando os repousos além de restrições alimentares, principalmente de sódio, em crianças que têm hipertensão, realizando o controle do seu peso corporal, de sinais vitais, da ingesta excreta, para monitorizar a evolução da doença, associando aí com os antihipertensivos, os diuréticos e os anticonvulsivantes e os antibióticos com terapias. Bom, gente, espero ter esclarecido a dúvida de vocês. Quero agradecer a todos os ouvintes de casa, agradecer a vocês, meninas, pela participação. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada a você, Dani. Obrigada, Miriam. Gostei muito do bate-papo. Espero vir aqui mais vezes para conversar sobre mais assuntos. Gente, espero ter esclarecido todas as dúvidas de vocês. Obrigada a todos os ouvintes de casa. E obrigada às meninas pela participação.